Boa noite, Bárbara Cracknet, que está entrando aí. Boa noite, Bárbara Cracknet, que está entrando aí. Hoje nós vamos fazer a nossa live de sexta-feira, nossa última live da semana, fechar com chave de ouro aqui com o Danilo. O Danilo é um brasileiro que está lá na Alemanha e vai contar um pouco para nós desse sucesso, dessa etapa dessa vida dele, né? Vou até chamar ele aqui, que eu vi que ele já entrou, para a gente não perder tempo e começar a aproveitar, desfrutar bastante desse conteúdo que o Danilo tem. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês que estão nos assistindo aí na nossa live, ok? Deixa eu achar ele aqui. Vamos lá. Vou chamar aqui, enviar o Danilo agora, para a gente iniciar esse bate-papo, essa live, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito boa. Grande Danilo. Fala, Rubens, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Obrigado pelo convite, primeiramente. Olha, levando em consideração aí as férias que você já teve ao vivo aqui, para mim é um prazer, uma honra, mais que um prazer, é uma honra Que a estar aqui honra, falando com você. a honra é toda minha, cara. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu sei, tenho certeza que as pessoas em casa vão entender aí um pouco, né? A gente tem uma hora só a live, Danilo, é uma hora só, então a gente tem que tentar em uma hora fazer, porque o Instagram ele tira a gente do ar mesmo, mas nós vamos controlar aqui, vamos tentar falar um pouco aí da sua carreira, da sua vida, né, do futebol alemão, né, do teu clube, enfim. Eu acho que vai ser um papo muito, muito interessante, cara, porque depois eu edito o vídeo, acaba ficando aí também para o pessoal acompanhar. Danilão, então, obrigado, né, mais uma vez, e é um prazer ver você aqui com a gente, cara. O Danilo, só para a gente começar, eu sempre tenho aqui quando eu converso live, eu conto um pouco da história da pessoa, da pessoa mesmo, né? E depois o processo que ela teve na vida, principalmente os desafios, resiliência, que é a palavra hoje que se fala muito, né? O sonho, enfim, o acreditar, são maneiras da gente poder edificar as pessoas que estão em casa, tá? Então, Com assim, certeza. então eu vou falar um pouco aí, né, desse seu início, depois a gente fala um pouco do futebol alemão e do clube que você trabalha também, né? Eu acho que isso vai ser bem legal, porque tem bastante gente que se interessa por esse assunto e está curioso para ouvir aí o que você tem para falar. É um prazer poder falar com vocês a respeito disso. Olha, para todos que tiverem interesse, estou à disposição. Ô Danilo, É vamos lá então. sempre bom falar de futebol. É sempre bom, né? Gostoso, porque cada um que eu venho conversando, eu venho aprendendo também um pouco, né? A gente vem entendendo um pouco. É espetacular, Verdade. tem a sua, Olha, o seu então, detalhe ali que a gente vai acabando aprendendo, né? Então, assim, para mim está sendo também uma oportunidade muito grande de poder conversar com vocês aqui. Ô Danilo, olha, então eu espero que eu aprenda muito também agora com você. opa, vamos aqui junto aí. Grande Cândido Costa aí, entrou aí, o Cândido, um amigo meu também. O pessoal vai entrando aqui, quem quiser depois participar também, mandar uma pergunta, né? Aqui, não sei se você vai entrando em as perguntas aí, Com o maior prazer. a gente para, conversa um pouco, né? E às vezes tem umas perguntas interessantes e fica muito, muito rico, né? Às vezes a interação das pessoas. Danilão, você é de São Legal. Paulo, certo? Sou de São Ou não? Paulo, nasci em São Paulo, nascido e criado em São Paulo, com o maior orgulho. Sim. E isso me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, com todos os lados positivos e negativos. Trancos e barrancos, né? Trancos e barrancos, isso ajudou muito. Com trancos e barrancos você foi Hum. parar na Alemanha, né? Ontem uma pessoa me perguntou, tem pessoas que sonham também ter não só jogar, né? Porque jogar
a sensação é difícil, claro, você ir jogar na Europa, mas trabalhar parece que é mais difícil ainda, né? Vamos falar dessa superação, o que você teve, né, de êxito nisso aí. Aí você veio então de São Paulo, você jogava lá também, né? Você chegou a jogar até os 18, foi isso? Como é que foi a sua história? Que você foi parar na Alemanha? Como que você começou assim? Eu sei que você jogou com o nosso grande amigo Fernando, né? Na época do Opa! AMB, Morumbi. Então, se puder, é só passar isso aí pra gente, essa sua chegada na Alemanha, eu acho que é muito fundamental, né? Da sua vida também, né? Como é que foi isso aí? Olha, eu acho que a minha história no Brasil, até aquele ponto que eu saí do Brasil, não é muito diferente da história de quase todos Aham. que nasceram onde eu nasci, que sonham em jogar futebol. Eu acredito que essa seja a história, ainda continua sendo a mesma. Jovens, crianças crescem em lugares pobres, em periferias, em favelas, e tendo não só a paixão pelo futebol, como também uma única saída daquela vida, daquela pobreza, talvez. Uhum. Por falta, infelizmente, por falta de outros recursos, o futebol acaba sendo o único recurso que nos oferece uma possibilidade de uma vida melhor. Uma vida melhor não quero dizer casas e Financeira. Não quer carros dizer e, só financeira, né? aviões. É uma vida melhor tanto para mim quanto para minha família e assim como muitos outros, a única possibilidade dentro daquela sociedade, daquele lugar que a gente cresceu e viveu, era só o futebol. E isso também, junto com a paixão e o prazer de jogar futebol, isso torna ainda essa coisa mais forte. E foi assim que eu comecei, como muitos outros. Aham. Nunca fui um dos melhores no time ou mais talentoso, nunca. Em todo time que eu joguei, em todo lugar que eu joguei, sempre teve muitos outros melhores do que eu. Eu Aham. sempre olhava e falava, pô, como é que eu vou conseguir se aquele outro é muito melhor do que eu? Ah, mas eu acho que se tem uma única coisa que me ajudou a chegar onde eu estou hoje, não foi o meu talento, e sim a persistência. Uau, E, espetáculo. Aham. e aí, poxa, eu passei até mesmo no Brasil momentos muito difíceis, mesmo jogando, porque eu perdi a minha mãe, a minha família, muito jovem, quando eu tinha 17 anos, e a Hum. partir dali fiquei sozinho e tive que largar o futebol. Eu jogava até então num clube que se chamava Força Esporte Clube, no Brasil. Aham. Aham. Era um clube patrocinado pela Inter de Milão. E eu estava lá, vivendo dentro desse clube, alojado nesse clube, e minha mãe sofria de câncer, foi uma coisa muito rápida, Muito e ela rápido. chegou a falecer depois de 3 meses. E eu tive que largar o futebol, porque 17 anos, ninguém ganha muito dinheiro com 17 anos no futebol, principalmente no Brasil. Não, e você, 17 anos, Ah, tomar um baque desse, também um fator psicológico, né, falta. ainda tinha o meu avô em casa para cuidar, que ainda naquele momento estava numa cadeira de roda. E aí eu tive que largar o futebol para poder viver, Para poder viver, ajudar eles para poder viver. nesse momento, né? E olha, eu acho que naquele momento eu nem tinha vontade de jogar futebol. Eu cheguei a perder até um pouco do amor Aham. pelo futebol e pela necessidade que eu tive de fazer outras coisas também Sim. naquele momento. E Aham. acabei deixando de jogar futebol por um ano. Até os meus 18 eu não joguei futebol em lugar nenhum. Eu não cheguei, não consegui jogar, não consegui assistir futebol. Foi uma coisa que ficou excluída da minha vida por um ano. E aí, Desculpa, ficou só a semente guardada aí dentro. é, e aí, com 18 anos, eu tinha que recomeçar uma vida, e naquele momento eu era a única pessoa na minha vida, então tive que. E uma possibilidade que eu procurei foi de estudar no Brasil, Uhum. porque, Aham. para ser sincero, com o meu talento,
quer dizer, ou com a minha falta de talento no futebol. O tempo parado. Com 1 ano parado, 18 anos no Brasil. No Brasil é a fábrica de jogador e o talento Sim. que existe no futebol é incrível. Com 18 anos, se você não tiver um contrato profissional, é quase impossível você virar um jogador profissional. Quase impossível. Exato. Na minha época era assim, ou com 17 você já está indo para o profissional, ou então você procura um trabalho. Hoje eu já tinha passado disso muito tempo. Você falou, e agora, né? Agora, né? E aí, olha, para mim a única chance que eu tive foi tentar estudar para conseguir o que eu até então não tinha conseguido no futebol. E eu procurei estudar e fui procurar as universidades. Infelizmente, no Brasil, as possibilidades de universidades também são sempre privadas e isso requer muito dinheiro. As universidades públicas no Brasil, eu não tinha qualidade o suficiente para entrar. E tive uma possibilidade através de uma bolsa de estudos. Uma universidade da Anhembi Morumbi estava começando com um time de futebol e queria implementar uma equipe de futebol dentro da universidade e estava oferecendo bolsa de estudos para os atletas ou para os estudantes que já estavam lá. E aí eu me inscrevi, fiz os testes e passei. Você fez o teste fora e dentro de campo, né? Os dois. Eu não sei qual que eu fui melhor, mas deu certo, olha. Deu certo. É o que vale. E aí, naquela época, eu consegui uma bolsa de estudos, no qual ainda era muito pequena para o que eu podia pagar, e acabei conseguindo, dentro da universidade, com outros recursos, conseguindo uma bolsa de estudos completa. E eu recebia uma parte para o futebol, uma outra parte era como se fosse um apoio... um extra, né? Eles chamavam um extra, um apoio de pobreza, era uma coisa assim que eles chamavam. E foi aí que eu entrei na faculdade e conheci o Fernando Alcântara, que foi o meu treinador, então, e aí começou uma nova etapa na minha vida, né? Tanto no futebol quanto estudando na universidade. E até então, o futebol para mim não era mais o que eu estava buscando. Eu usava o futebol para conseguir outras coisas, que no caso seria estudar, uma bolsa de estudos e continuar na faculdade, talvez ter um futuro melhor. Espetáculo. E aprendi muito com o Fernando. Aprendi, talvez, em 1 ano com ele na faculdade, o que eu não aprendi em muitos outros anos, em todos os outros clubes que eu tinha jogado até então. Apareceu o cara certo na hora certa para você. Então. Pô, caiu do céu. E aprendi bastante. E de uma hora para outra, eu tive a possibilidade de vir para a Alemanha fazer testes através de um empresário que buscava jogadores no Brasil. Eu já tinha trazido um amigo meu aqui e esse amigo falou de mim, ele falou, então eu vou trazer ele para cá também. E a ideia dele era de trazer jogadores do Brasil para cá e levava esses jogadores para fazer testes em equipes aqui na Alemanha e, bom, 3 meses, faz os seus testes, se você for bom o suficiente, o clube vai assinar o contrato com você, você fica aqui e vai crescendo. E vai crescendo. Senão você volta para casa. Ai. A partir do dia que eu cheguei aqui na Alemanha, nunca foi assim como ele falou. Amém. Que bom, nunca foi assim como ele falou e a realidade foi completamente diferente daquela que a gente imaginava, vindo do Brasil para cá. A minha realidade, eu cheguei a perceber a diferença que era quando eu cheguei aqui, porque primeiro que a gente chega jovem com aquela vigor, né? Peito aberto, vou conseguir, vou jogar no Borussia Dortmund e me levam a fazer o teste, aquela confiança toda, sem saber onde eu tô, sem saber falar uma palavra.
aquela ingenuidade brasileira, às vezes, sem saber falar uma palavra de alemão, sem conhecer a cultura, sem conhecer nada. E o lado triste dessa história é que nada aconteceu da maneira como nos foi prometida pelo empresário, né? A partir do momento que a gente chegou aqui, a gente foi largado mesmo, né? Largado de uma maneira de que nunca ninguém imaginaria que coisas assim aconteceria na Alemanha. Se essa mesma história fosse de um país na África, ou até mesmo no Brasil, ou um país bem distante, pobre, todo mundo ia falar, é normal, isso acontece nesses países, mas nunca na Alemanha. Na Alemanha? A gente passou por muita coisa difícil, para não falar horrível aqui. E foi assim, foi um momento de que... Mais um obstáculo, mais uma situação para você ver se você crescia mais ainda com isso, né? Com essa... sim. Foi assim, foi um obstáculo do qual eu acho que eu nunca acreditei que eu ia conseguir superar, porque era uma coisa muito extrema. Estar num país que você não fala a língua, que você não conhece ninguém, não tem amigos, você sabe que tudo que está acontecendo ao teu redor é errado, você sabe que você está sendo usado, você não precisa falar a língua para entender. Sim. Você sabe que você está sendo usado para outras coisas, que você está sendo roubado, roubado, quero dizer, a liberdade, roubaram a minha liberdade, roubaram a minha vida e não o dinheiro, porque eu não tinha. Você sabe que você está num lugar que está te destruindo, você não fala a língua, você não tem como pedir ajuda. Caramba! Então, assim, para mim foi um momento que eu falei, pô, não vai dar certo isso. Eu deixei a faculdade, eu deixei a universidade no Brasil, vim para cá, larguei tudo no Brasil, do jeito que estava, para vir para cá, para buscar esse sonho. Eu cheguei aqui... Esse impacto, e você chegou, e o sonho, e você chegou, quando você falou, você chegou todo motivado, e você encontra isso, é um choque, mas o segundo choque na tua vida, vamos dizer assim, né? Eu cheguei aqui e essas condições foram deteriorando, foram de mal a piores, e eu cheguei num momento que eu falei, não é possível, eu vim para a Alemanha para melhorar a minha vida, e a minha vida aqui é pior do que a minha pior do Brasil. Pior do Brasil. Não tem cabimento isso? Eu estou na Alemanha para melhorar. Tinha para onde correr, né? Porque no Brasil ainda você tem um amigo. Não tinha. Você tem um amigo, você tem um parente, você tem alguma coisa que parece que às vezes dá uma aliviada, liga, né? E você, na situação aí... Eu não tinha. Tinha amigos aqui, tinha um outro amigo meu também, que estava aqui comigo, na mesma situação, e a gente foi largado aqui, o empresário... Tudo que ele prometeu, ele nunca pôde cumprir, então a gente acabou ficando largado por si próprio. E, olha, foi assim, coisas que... Ô, Danilo, eu olhando para trás hoje, para mim, não parece que é a minha vida, porque a gente, tanto eu quanto esse meu amigo Carlos, que vivia aqui comigo, a gente passava a semana inteira, olhando para o chão, juntando moedinha caída, juntando dinheiro para conseguir, naquela época... Sustentar. Naquela época tinha, como se chamava? Internet café. Cybercafé, né? Cybercafé. E a gente passava a semana inteira juntando dinheiro, achava dinheiro. O bom da Alemanha é que você acha dinheiro no chão. Achava moedinha de 10 centavos aqui, de 15 ali. É um verdadeiro passarinho, né? Você parecia uma verdadeira pombinha, né? A pombinha. E o nosso objetivo da semana era juntar €1,50, que era para a gente usar o Skype nessa Cybercafé e ligar para o Brasil. Uau! E aí ligava para o Brasil para falar com um amigo, com a família, e o pessoal empolgado, e como é que tá na Alemanha? Olha, maravilha, o país é lindo, tá uma vida que é maravilha. A gente não tinha condições de falar para o pessoal no Brasil o que a gente estava passando aqui, porque eu estava tentando conseguir alguma coisa aqui para minha vida, eu vim para cá por um motivo, e eu tenho certeza que eu também faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar deles,
se eu falasse para eles o que eu passava por aqui, eles Ia dar um falavam, jeito não, de enviar. Sim. Para com isso, volta para cá agora. E eu não queria isso. E foi um momento muito Exatamente. difícil, eu acabei perdendo 2 anos, perdi mais 2 anos da minha vida no futebol, jogando aqui, mas perdi porque não tive a possibilidade nenhuma de jogar num time profissional. Então Aham. então, eu tinha perdido 1 ano no futebol, perdi mais 2 na Alemanha. E para mim a ideia de jogar futebol profissional já tinha passado, Já foi diluindo já, com o tempo, já foi diluindo, né? Para mim, depois chegou um certo momento nessa fase que, para mim, acho que a minha sobrevivência era mais importante do que o futebol. E, e eu já nem pensava mais em futebol. A única coisa que me manteve aqui na Alemanha, através desse sofrimento, porque foi um sofrimento mesmo, a única coisa que me manteve, porque eu podia voltar para o Brasil e voltar para a minha vida que eu tinha Sim, lá e sim, talvez não sim, seria dá a continuidade. mesma, eu ia ter que começar Uhum. de novo, eu Alguma não coisa, sei como é que seria. alguma coisa aconteceu aí que te prendeu, né? É isso que você. Ah, olha, a única coisa que aconteceu, e eu não sei explicar, foi um único sentimento que eu tinha, como se fosse um sexto sentido, que me falava: você tem que ficar aqui, alguma coisa vai acontecer para você aqui, fica aqui, não vai embora, fica aqui, fica aqui, fica aqui. E era como se eu estivesse lutando Aham. contra mim mesmo, porque ao mesmo tempo eu estou vivendo uma vida que nem mesmo no Brasil, na pobreza que eu nasci, eu passava, e ao mesmo tempo querendo me Você convencer a se. ficar no lugar do qual eu queria fugir. Uhum, uhum. Essa única sensação, uma coisa minúscula, um sentimento, assim, quase aquela voz que Ô sempre Danilo, fala com a ô gente. Danilo, eu fiz um post uma vez e eu falando assim, eu falei sobre isso. Nós temos uma voz dentro de nós, né? O Espírito. Então, assim, quando o Espírito fala, e tem várias maneiras de se falar, né? Então, que voz você está ouvindo? Porque tem a voz, e eu sempre pensei assim, a voz que for me jogar para baixo, eu não vou ouvir essa voz. Eu vou ouvir a voz que me põe para cima, que me mostra caminhos melhores, caminhos de luz, né? Então, acho que era essa a sua briga, porque você olhava para trás e você falava, cara, mas lá tá feio. Aqui, de qualquer forma, eu tô aqui, né? E aqui eu vou crescer, aqui eu vou. Então, assim, eram duas vozes que eu acho que você escolheu e perfeitamente correto, né? A voz, porque assim, Olha, essa voz te sustentou. Foi a voz que te sustentou, né? Que te deu alimento, né? Esse espírito seu de força, de querer, né? Que você vem desde aí que você contou da história, que você teve que parar 1 ano para cuidar de um familiar seu, você entregou a tua vida, vamos dizer assim. Eu acho que isso na vida das pessoas reflete lá na frente, né? Porque você abriu mão da tua vida, do teu eu, e isso eu falo sempre para as pessoas que isso é uma das coisas que mais fazem crescer e te dar prosperidade, que é você abrir mão do eu por um período e você foi colher agora, né? Com isso. eu acho que assim, é uma coisa que vem seguindo a minha vida, porque, como eu disse no começo, eu nunca fui talentoso e a persistência sempre foi o que me levou aos lugares que eu cheguei. É o que te motivou. E porque, na verdade, eu sempre tive que dar tudo para conseguir um pouco. É, É, tem uns, e tem uns, até hoje continua sendo assim. tem umas pessoas que é assim mesmo, não tem jeito. Elas são, É, são sempre testadas, elas são sempre preparadas. Sabe por quê, Danilo? Porque eu acho que eu vejo também que você está numa posição hoje de liderança. Então, um líder, ele tem que preparar o seu soldado com força, com garra. Então, assim, eu acho que isso é uma preparação tua na tua vida para que você hoje atingisse hoje como está aí, né? Num clube, num grande clube, né? Na Alemanha, já numa posição de liderança, de governar, né? Então, assim, como que você vai governar sem você passar né, para as pessoas que é possível, que dá, que tem jeito, que não sei. Então, você acaba sendo, você vê como é que a vida ela se encontra com um propósito na tua vida, né? Então, eu acho bonito que essas histórias,
né? Porque eu consigo completar isso de uma forma que eu falo, poxa, tá aí a explicação de tudo. Então é muito gratificante e rico, cara, ouvir isso aí. E assim, foi, como eu disse, essa única voz, essa voz que Te levou para frente. sentido que falava, ó, fica aqui que alguma coisa vai acontecer. E eu fiquei ouvindo essa voz por 2 anos. E achava que eu estava me enganando e que eu estava maluco, porque eu olhava a minha realidade, eu olhava no espelho e não via aquela coisa que a voz estava dizendo. E depois de 2 anos, através desse tempo todo, eu comecei a aprender alemão e pude me comunicar com as pessoas, eu fui fazendo amizades e conheci uma pessoa aqui na Alemanha que me ajudou muito, que a gente desenvolveu uma amizade, uma pessoa que até hoje tem assim uma presença na minha vida, quase como um pai para mim. A tua segunda chave apareceu aí, né? Aquele segundo chave. E é uma pessoa que não tem nada a ver com futebol, nunca, não sabe nem jogar futebol, não tem nada a ver com futebol. Através dessa pessoa eu conheci e consegui contar um pouco dessa história para ele, e ele começou a entender, que é isso? Não começou a acreditar que aquilo estava acontecendo aqui, no lugar que ele vive. E falando assim, você tá vivo, olhando para você, como é que você tá? E aí ele pediu para visitar a minha casa, se é que alguém pode chamar de casa. E aí o dia que ele entrou lá, ele ficou chocado no lugar que a gente vivia, porque a gente vivia em 3, não era uma casa, era um quarto. Para quem andava contando moedinha na rua, eu já imagino que não devia ser nada especial. Né? Olha, para resumir isso, que a gente não tem muito tempo, a gente vivia num quarto, sem banheiro, 3 pessoas, 2 camas. Caramba. 2 camas solteiras. E a gente tinha que dormir Se vira. Olha, agora você dorme até as 3, e das 3 às 6 durmo eu. E assim, aí quando ele viu isso, ele prometeu, eu vou te ajudar a sair dessa situação e você se concentra no futebol. E se você conseguir, eu vou te ajudar a sair dessa situação e você tenta fazer a tua vida no futebol. E ele mudou a minha vida, porque ele me ajudou, ele me tirou daquele lugar, ele me deu condições de ter uma vida normal, uma casa normal, onde eu podia ter a minha vida e seguir a minha vida. E eu investi um monte de dinheiro também. E um dia que eu falei, olha, eu agradeço tudo isso, mas eu não sei se vou ser esse jogador que você está achando que eu vou ser. Eu perdi muito tempo. E eu não sei se eu vou ter condições de te pagar esse dinheiro todo que você está investindo aqui, me ajudando. Assim. Para mim, naquela época, era muito dinheiro. E ele falou, olha, eu estou fazendo isso para ajudar uma pessoa. Se você um dia chegar a um ponto que você seja famoso, você me devolve dinheiro. E se não, olha, fez um mau investimento. Caraca, espetáculo. E eu falei, olha, eu não sei, aí, eu não sei se eu vou chegar lá. E eu falei para ele, olha, eu não sei se eu vou chegar lá, mas eu vou ser sempre grato. E se eu tiver a possibilidade de pagar isso não só como dinheiro, eu farei. E ele me disse, olha, a melhor maneira que você pode me pagar se você quiser me retornar o favor, a melhor maneira de me pagar é fazendo o mesmo que eu fiz para você, para uma pessoa necessitada. Você quer me pagar de volta? Ajuda uma pessoa que está necessitada. Faça com uma outra pessoa o que eu fiz com você. Generosidade pura, hein? E olha, foi aí. E aí, a partir daí, eu consegui, com 23 anos, meu primeiro contrato profissional na Alemanha, coisa que para mim já não era mais possível. E aí comecei assim uma carreira. Você começou nesse período das dificuldades, foi aprendendo a língua, né? Porque acaba se virando. Sim, e aí comecei, aí a minha vida facilitou muito a minha vida, porque eu já tinha um contrato, já podia exercer aquilo que eu sabia fazer de melhor e tinha um salário, podia viver da minha própria trabalho, seu próprio trabalho, do meu próprio trabalho, do meu próprio suor. E aí começou, e aí joguei alguns clubes aqui na Alemanha, cheguei aqui, o máximo que eu consegui jogar na Alemanha foi segunda divisão, a segunda Bundesliga,
E daqui também vivi 4 anos na Suécia, onde eu joguei também lá a segunda divisão. E voltei para a Alemanha porque eu sempre tive a vontade de trabalhar com futebol nesse trabalho onde que eu estou hoje. Aham. E eu sempre tive a sensação que a Alemanha era o melhor lugar para mim para trabalhar com futebol, porque é muito profissional o futebol na Muito Alemanha. profissional, né? Coisa incrível. É. Espetáculo, Danilo. Olha só, falar pra você, viu? É de a gente fazer um filme aí, tirar o fôlego, cara, porque assim, eu Hum. já vi histórias de guerreiro, viu, cara? Mas a tua também, Ah, eu, olha, eu tenho rapaz, certeza que tô, todos nós temos uma história sim, para todos nós contar temos uma e história de superação, né? Aquilo que a gente falou, é, né? E aí depois no final a gente vai hum, entender, né? O que que acontece. hum, E aí, então, agora vamos lá falando um pouco então desse mercado que você acabou de falar aí, né, do investimento, né? A gente hum, acompanhou que a formação na Alemanha ela é exemplar e diga-se que o Brasil perdeu muito para a Alemanha nesse requisito de investir na uhum, formação. Os clubes na Europa investem, mas diz que a Alemanha ele tem esse cuidado maior, ele investe mais mesmo, Danilo, como que é, assim, de uma maneira que você possa resumir como que eles tratam uhum, os meninos novos de 11, 12, 13, 10, 5, assim, uhum, como que funciona esse mercado, por que eles cresceram tanto? uhum. Olha, eu acho que assim, a minha opinião a respeito do futebol é que o futebol reflete a sociedade em qual ela é jogada. Acho que o futebol no Brasil reflete a sociedade brasileira, assim como o futebol alemão reflete a sociedade alemã. A sociedade alemã, a mentalidade alemã, o alemão em si, Ah, se eu fosse resumir a Alemanha em uma palavra, eu diria eficaz. A perfeito. Alemanha é muito eficaz. A Uhum. sociedade alemã é eficaz. E, e eles não deixam para depois o que podem fazer agora. Eles planejam muito, eles não querem deixar nada, absolutamente nada ao, ao Deus dará, a Aquela, chance de poder sair errado, eles não querem. Eles querem ter todo o controle na mão. Isso não é uhum. sempre certo, mas é uma maneira que eles têm de ser eficaz. E eles são muito eficazes. Então, aqui o trabalho na Alemanha, assim, ele tem muita discussão aqui na Alemanha que eles chegam até a dizer que eles roubam para uma criança que joga futebol, por exemplo, num clube como o Borussia Dortmund, ela tem uma vida diária que talvez nós, como, como pessoas de 25, 30, 40 anos, não tem, porque chega a roubar a infância da criança. Aham, A escola na Alemanha é das 8 da manhã às 3 da tarde. certo. A criança vai para a escola das 8 da manhã às 6 da tarde. Das 3 da tarde, o clube, a partir dos, acho que se não me engano, a partir dos 9, dependendo do clube, dos 9 aos 11 anos de idade, Já pega? o clube uma minivan, um ônibus e vai recolhendo as crianças na escola ou em Sim. casa para o treino. E recolhe as crianças. Com 11 anos, todos vão para o treino, tem o treino todo certinho, todo dia, treino. E esse treino começa às 5, vai das 5 às 7. Aí essa criança que saiu de casa às 8 da manhã para ir para a escola, já foi para a escola, já foi para o treino. 7 horas acaba o treino, ela vai de novo com o ônibus voltar para casa, eles levam as crianças em casa de Aham, novo. aham. A criança chega em casa mais ou menos 8 da noite para jantar, para ver os pais, fazer algum trabalho de escola, Escola. estudar, porque é importante. Sim. E provavelmente às 10 da noite ela já está dormindo e o outro dia É, começa a estudo de com um novo. dia desse, com um dia desse não É, tem como. olha, é incrível. Incrível como eles conseguem. Uma criança que tem muito talento para o futebol, ela é jogada dentro de um patamar que é muito difícil. Eles controlam bastante porque eles investem muito nessa criança. Eu, E
Eu e do chamo, futebol em geral. eu chamo isso de jogar mesmo dentro de um laboratório, né? É como É, se fosse um laboratório, né? Você joga e se deixa de ser é, você deixa de ser e, coisa e vai para o laboratório. Ali você vai ser provado, testado e, em todos os e aspectos eles daquela criança. investem muito. Eles investem muito tempo. E eu acho que assim, é exatamente como eu tentei passar para vocês. A sociedade alemã é eficaz. Eles não querem deixar nada para depois, nada ao Deus dará. Eles querem ter o controle nas mãos deles. Então, por isso, eles fazem de tudo, eles pensam em tudo, no que pode acontecer, no que pode melhorar, e eles analisam muito, eles têm muito trabalho analítico e eles estão Uhum. sempre, constantemente querendo melhorar, querendo melhorar, querendo melhorar. Eu acho que isso ajuda bastante, e isso torna a sociedade muito competitiva, muito. A Alemanha é Sim. muito competitiva. E essa coisa, a criança já cresce dentro de um ambiente competitivo, o que nem sempre é certo, nem Disciplinado, sempre disciplinado. muito disciplinado e competitivo, o que nem sempre é certo, porque falta também, o que falta aqui na Alemanha que não tem é aquele moleque que cresceu no Brasil, que joga na rua, Sim, sim. que com 13 anos ele joga contra os outros de 18 e aprende do jeito dele, da maneira dele, sem nenhum treinador tá falando Com para as ele o que dificuldades fazer, dele, né? Na ousadia. superar. Pô, eu tenho 13 anos, aquele outro tem 18, eles são 2 vezes maiores do que eu. Se eu perder a bola, ou se eles me pegarem na bola, eu vou me machucar. Ele aprende da maneira dele. Não tem isso, aqui é diferente. Aqui não tem isso, porque eles vão controlando a idade por idade, perde essa malícia, esse Aham, aham. jogo moleque, essa coisa da rua. Eles não têm. Mas Uhum. a eficácia que eles Consegue conseguem alcançar? manter no jogo é muito alta. E isso tem dado muitos frutos. E uma coisa que eu acho que também ajudou bastante no futebol alemão é que eles têm uma grande estrutura dentro do país, dentro dos clubes. Os clubes são saudáveis financeiramente falando. Então, um jogador Você que fala em cresce todos, desculpa, você fala em, saudáveis em, todo, todos os patamares, primeira, segunda, em terceira? todos. Em todos. Comparado a outros países, sim, em Sim, todos. sim, sim. E, e, e assim, o jogador que tem 16 anos, ele não precisa ir na Alemanha para ir jogar na Itália, por exemplo, porque ele vai ganhar 1.000 euros a mais. Aham. Ele não precisa. Ele não precisa Não. disso, ele tem uma estrutura aqui. Talvez ele não ganhe mais dinheiro, mas ele Tá vai ter uma próximo, estrutura melhor do que ele pode se desenvolver. pouco tempo, mas está próximo da família, né? Também que é importante, né? Também. E chegando a esse nível de Bundesliga, os clubes na Alemanha tentam manter o mercado alemão ativo. Então, o Bayern de Munique, por exemplo, ele vai sempre privilegiar comprar um jogador dentro da Bundesliga do que fora da Bundesliga. Por quê? Porque eles querem manter o dinheiro dentro do Dentro país, e a dentro do futebol tradição. alemão, a tradição e girar o futebol alemão, continuar girando o futebol alemão. Para eles não têm o interesse de pagar 100 milhões para trazer um jogador da Espanha, onde eles podem pagar 60 por um jogador dentro da Alemanha. Entendi. E eles não têm esse âmbito, lógico. Você olhando o Bayern de Munique hoje, eles têm jogadores do mundo inteiro e se diversificou ao passar desses anos. Que isso eu acho que é uma coisa que está mostrando o futebol alemão está passando por uma fase, porque todo Uhum. futebol tem aquela Mudança. Sim, fase sim. em cima e embaixo, e o futebol alemão tem, nos últimos 2 anos, tem caído um pouco, não o nível de futebol, mas o jogador alemão, o nível do jogador Sim, alemão tem caído sim. um pouco. Eu acho que isso reflete o Bayern de Munique hoje, E com buscar jogadores fora. como com o Thiago, com o Xavi Alonso, o Lewandowski. E todos esses jogadores, então, assim, eles têm que se manter competitivo, mas sabendo como funciona o futebol alemão, a estrutura dos clubes dentro da Alemanha é sempre privilegiar o país e o clube dentro do país. Então, antes de eu ir no Brasil É o primeiro. e tentar descobrir o novo talento, o novo Neymar, eu tenho que descobrir ele aqui na Alemanha. Entendi. Esse é sempre o primeiro,
a primeira linha, né? O primeiro objetivo dos clubes, então. Isso também se dá muito ao que você falou, né? De poder ter as condições, de poder ter o mercado, ter dinheiro, né? Ter a condição de poder fazer isso, né? Quem dera se o Brasil fizesse isso, a gente ia ter um dos melhores futebol do Brasil, acredito eu. Olha, com certeza. Eu acho aquela coisa como eu falei, eu acho que o futebol reflete a sociedade. Sociedade é perfeita, exatamente. Eu acho que o Brasil perdeu muito tempo, muito tempo, nesses últimos 20 anos, o Brasil perdeu muito tempo, porque... Deixou de evoluir. A minha opinião, acho que no Brasil, a gente tem muito talento. Muito talento. Eu nunca vi um país, eu já tive em muitos países, principalmente aqui na Europa, eu nunca vi um país com tanto talento no futebol. E não estou falando isso brasileiro, não. É incrível como o jogador se desenvolve sozinho. Sozinho. Sim. Aqui você precisa de um treinador para falar, olha, é assim que você tem que dominar a bola, para você fazer isso, para você fazer aquilo. Você vai dominar assim para poder sair para aquele lado. Eles aprendem sozinhos. No Brasil, eles são os próprios treinadores deles. Eu acho que isso é uma coisa ótima, mas chega a um certo nível que o Brasil perdeu a possibilidade e a chance de melhorar a qualidade do jogador e do futebol brasileiro, porque eles confiavam muito nessa qualidade do jogador. Em vez de pensar como treinador e melhorar o time, eu prefiro dar a bola pro Neymar e ele faz alguma coisa. Ele vai ganhar o jogo. Dá a bola pro craque e ele resolve. E essa mentalidade que foi passando por muito tempo, acho que agora está melhorando e muito, nesses últimos 10 anos melhorou muito, mas até a fase que eu estive no Brasil, a mentalidade era essa, era o craque, dá a bola pro craque e ele resolve. E a gente tinha um monte de craque, mas o futebol é 11, nesses 11 talvez tinha um craque. E os outros 10 estavam perdendo. E dentro disso aí, né, Danilo, o que você falou, né? Aquela coisa do reflexo da sociedade, né? O brasileiro não tem muita paciência e não gosta de esperar muito, né? Eu vejo que o europeu, ele planeja para 3, 4, 5 anos. O brasileiro planeja para 1 mês, 2 meses, né? É muito imediatista, né? Muito imediatista. Isso reflete no futebol, é terrível para quem precisa dar os passos, para quem precisa se aprimorar, né? Isso reflete nos treinadores no Brasil também, que não conseguem ter tempo para desenvolver um bom trabalho, porque olha, eu sou um fã do Jorge Jesus, sempre fui, dos tempos de Benfica, 2004, sempre fui um fã do Jorge Jesus, pela maneira como ele trabalha, e eu estou muito feliz que ele conseguiu desenvolver um futebol no Brasil que até então seria visto como coisa de europeu. E aqui é diferente. Ainda fiquei mais feliz ainda por ele ter conseguido sucesso, porque se ele não tivesse conseguido isso, a mentalidade também no Brasil é essa, só o que ganha que vale. E eles teriam criticado ele, eles teriam falado, mas tá vendo, trouxe o cara lá da Europa para fizeram aqui tudo aquilo e não ganhou nada. Aqui o futebol não ganhou nada. É isso aí mesmo. Então eu fiquei muito feliz, porque eu acho que ele mostrou pro Brasil que um treinador precisa de tempo, um treinador precisa de uma ideia, e os jogadores precisam acreditar nessa ideia. E precisa comprar a ideia dele, né? Exatamente. Porque tem muito treinador no Brasil que tem boas ideias, eles só precisam da possibilidade, da oportunidade de exercê-la. Sim, e ter as pessoas ao lado que não seja imediatista, né? Que também pense num planejamento futuro, né? Que muitas vezes não acontece, né? Para devido à pressão da torcida, enfim, cultural que você falou. Mas que legal, bom saber disso. Agora, nossa, olha como é que o tempo passa. Nós temos aqui, eu estou olhando aqui no relógio, nós temos 15 minutos. Falta 15 minutos. Desculpa, eu tô... Não, cara, tranquilo. Isso aqui a gente depois a gente faz outra. Isso é... Com o maior prazer. Eu fiquei muito emocionado aqui com a possibilidade de falar com vocês. Acabei a gente fica falando mais do que devia, talvez. A gente fica ansioso para ouvir, porque, cara, a gente depois for tirar todos os que você falou, tudo, nós tem tanta coisa aí para edificar pessoas, assim, o seu exemplo é muito, muito legal, cara. Eu falei para você, eu já vi muita coisa difícil, né? Mas igual esse aí não vi, não. Danilão, e aí, cara? Aí você acabou caindo, então, aí
hoje você é adjunto, né? Treinador adjunto, se preparando para ser treinador principal. Você deve ser um dos seus objetivos também, né? Ou não? Eu acho que sim. Com certeza. Com certeza. Mas olha, eu ainda estou no começo. Olha, mas começa, mas é um começo que já não é mais aquele começo que você acabou de falar para a gente, né? Um começo que, claro, que agora você sabe do tempo, você aprendeu, né? Você hoje cresceu muito aí, né? Em todas as áreas, né? Você acabou se identificando bem. E o teu clube, eu sei que você tem uma história que vocês vieram aí de uma crescente, né? Na competição, vocês vieram da terceira e subiram tão rápido. É um clube de ascensão, né? O que foi a receita e qual que foi o que chamou para vocês conseguirem assim, tão rápido alcançar esse destaque aí no futebol alemão? Olha, receita... Difícil, né? Olha, a receita eu não sei, eu sei os ingredientes. Os ingredientes para essa receita foram atacar e sem parar de atacar. Jogar para fazer gol. Jogar para fazer gol. E se tiver que ganhar de 6-5, é melhor do que de 1-0. Essa filosofia do clube já implementada já de vocês? Né? Não, a gente assim, se desenvolveu. Porque assim, quando eu cheguei no clube, eu ainda jogava aqui na Alemanha como amador, tinha 33 anos, e recebi essa possibilidade de ser treinador adjunto. Esse clube estava fazendo história negativa na Alemanha, no qual o clube entrou por uma história negativa na Alemanha. Foi o primeiro clube... Aí você falou, dificuldade é comigo mesmo, me chama. Olha, eu conheço essas coisas estranhas. Deixa comigo aqui, que isso aqui eu sei como é que eu vou resolver isso. Olha, o clube entrou para a história como o único clube na Alemanha a cair da primeira divisão até a quarta consecutivamente. O clube Paderborn, tinha subido para a primeira divisão pela primeira vez na história do clube e caiu da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Nunca na história do futebol alemão tinha acontecido uma coisa dessa. O clube tinha acabado de abrir o livro da história negativa. E aí o clube... Vão achar um louco. Lógico, todos os jogadores fugiram do clube. Vão achar os loucos Treinadores, ninguém queria ficar mais, porque sempre que cai, a gente vai embora, ninguém quer ficar. Então, os jogadores a quarta divisão na Alemanha já não é mais profissional. Então, o clube saiu da Bundesliga para uma divisão não profissional, uma coisa inédita. E foi assim, o clube foi se decimindo no país. Jogadores iam embora, treinador, ninguém queria ficar, e foi acabando. E aí, olha, eles me ofereceram a oportunidade, eu queria trabalhar já com futebol, e eu estou no começo, para mim é a melhor coisa possível começar assim, com uma oportunidade dessa. Sim. E aí, nesse momento, clube da quarta... Porque até então, você não tinha mais não tinha mais para baixo, né? Você só tinha o que ganhar. Então, falou, se eu trabalhar aqui, acho que você deve ter enxergado isso aí, né? Se eu pegar uma oportunidade, todos estão correndo, para você foi um achado. E eu... presente. E eu já, mais cedo ou mais tarde, eu não ia poder jogar futebol mais, e eu queria entrar nessa profissão. E aí, olha, foi assim que eu comecei, e nesse momento, antes de eu assinar o contrato, um clube da terceira divisão na Alemanha não conseguiu pagar a licença para jogar a terceira divisão e foi rebaixado financeiramente para a quarta divisão. E isso nos manteve na terceira. A gente não chegou a ser rebaixado para a quarta. Uau! E aí foi onde tudo começou. A gente teve a chance, a sorte de ficar na terceira divisão, desmerecidamente ficar na terceira divisão, tivemos a chance, e o diretor esportivo, que até então, naquele momento, estava começando no clube, que hoje
é o diretor esportivo do Red Bull Leipzig, começou a trazer, a montar o clube de novo. E aí eu tinha um treinador, um outro treinador adjunto, e eu, e a gente sentou e a gente falou, olha, nos últimos 3 anos, tudo errado. Então, para a gente, pelo menos, foi fácil, porque a gente tinha que fazer só o contrário daquilo que foi feito nos últimos 3 anos. Era quase que isso, né? Falar só, você quer sucesso, só não faz o que eles fizeram. Pronto, então fazer o contrário. E a gente falou, olha, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente queria uma identidade no clube. A identidade é o futebol. E a gente falou, olha, nós vamos sacrificar qualquer resultado para desenvolver uma identidade no clube. A identidade onde o torcedor vem para o estádio e fala, eu vou ver o jogo porque eu gosto disso. Eu não vou vir para o jogo porque eu vou vir o jogo vai ganhar, vai perder, vai isso aqui. Sim. Eu vou vir para o jogo porque eu quero ver essa identidade. Eu quero me identificar com isso, eu quero estar lá no estádio, ganhando ou perdendo, esse sou eu. E aí a gente, todos temos a mesma ideia de futebol, de ofensivo, um jogo ofensivo, de querer atacar o tempo todo, e a gente teve muitas influências diferentes, a gente começou a misturar um monte de coisa, um monte de influência, e olha, por isso eu acho que a receita não existe só os ingredientes, a gente, olha, ninguém sabia cozinhar, vamos dizer assim, todo mundo tinha receita, todo mundo tinha ingrediente, ninguém tinha receita, ninguém sabia cozinhar. A gente jogou os ingredientes na panela e começou a misturar. E os ingredientes, olha, era muita... Vocês tinham uma panela bife, sabe a panela que faz tudo? Você joga lá, ela sai por... Só tinha os ingredientes. Muita paixão pelo futebol, vontade de atacar, vontade de pressionar o adversário. E a gente começou a desenvolver isso, essa ideia de jogo, essa ideia de como o nosso time tinha que jogar para poder ganhar um jogo. E foi um sucesso relâmpago, porque do começo do campeonato a gente começou a ganhar tudo. O primeiro jogo, me lembro até hoje, é até interessante, vou contar isso bem rápido. O primeiro jogo, quando a gente começou nessa nova terceira divisão, depois de ter sido rebaixado 4 vezes, o jogo começou, o adversário, na bola no meio de campo, o juiz apitou o jogo para começar, o adversário chutou a bola para frente, o atacante dos caras correram para a nossa área, pênalti. 8 segundos, começou, esse foi o nosso começo na Bundesliga, nosso começo como treinador nesse clube. 8 segundos, pênalti para o adversário, 1-0. 8 segundos. A gente sentava no banco e pensou, puta, vai começar tudo de novo. Vamos voltar para a 4ª divisão, tudo de novo. O jogo acabou 4-4 e foi aí a história de muitos gols, porque a gente começou a ganhar muitos jogos, foi um sucesso relâmpago. Foi um sinal, né? Foi tipo um sinal para vocês que vocês estavam, que aquilo era o que vocês tinham que seguir. E assim, essa ideia de jogo, essa maneira de jogar é completamente diferente na terceira divisão naquela época, e a gente ganhou tudo. A gente bateu o recorde de gols na terceira divisão até hoje, ainda está mantido o recorde da terceira divisão com 90 gols. E subimos para a primeira divisão, conseguimos chegar nas quartas de finais da Copa da Alemanha, coisa inédita no clube. Perdemos para o Bayern de Munique. Subimos para a segunda divisão e na segunda divisão a história foi a mesma. Foi até gostoso para a história sua perder para o Bayern de Munique até então, nessa altura, contando essa história toda. Nossa, foi. Olha, nós perdemos 6-0 e saíram felizes. A gente falou para os jogadores, olha. Não, a gente falou para os jogadores, olha. A gente vai para o jogo e a gente falou para eles, olha, o que a gente quer, a gente não interessa o resultado. Se ganhar, tá ótimo. Se perder, tá bem. Mas uma coisa a gente não vai abrir mão. Amanhã, independente do resultado, se for 0-10 ou 10-0, amanhã, todo mundo na Alemanha só vai falar
da maneira como a gente jogou o jogo, e não do resultado. Esse é o nosso objetivo. A gente conseguiu, a gente perdeu o jogo, mas conseguiu, porque depois disso todo mundo só falava da maneira como a gente jogou o jogo, porque até mesmo os jogadores do Bayern de Munique ficaram impressionados que um time Com teve tanta atitude, coragem de jogar com a coragem e a atitude, porque normalmente umas equipes que vão enfrentar uma equipe menor que não vai enfrentar um grande, ele se tranca, ela toma 6 do mesmo jeito, mas não tem, Olha, não mostra a gente, brilho, né? Não mostra brilho, não mostra, e o jogador ele tem que ter isso, né? Tem que ter brilho, né? a Perde, mas perde gente, tentando. Então isso foi começando a criar uma identidade do teu clube, né? e olha, e foi importantíssimo esse jogo, porque a gente enfrentou o Bayern de Munique de peito aberto, cara a cara, como se estivesse enfrentando um time pequeno. Perdemos de 6-0, saímos do jogo cheio de pancada e com um monte de fã. Por exemplo, os jogadores do Bayern de Munique Sim, mesmo, as sim. entrevistas depois do jogo de jogadores como Ribéry, Robben, dizendo: nunca vi um time jogar assim, muito bom, ganhou o meu coração, vou assistir eles jogarem. E isso foi para os nossos jogadores. E com certeza esses grandes jogadores, eles sabiam da história que tinha por trás, né? Que não era um clube que estava ali, eles sabiam do que vocês vinham de formando, né? E isso foi muito importante para os nossos jogadores, porque deu muita confiança, deu uma confirmação para eles que eles estão no caminho certo. E Muito foi legal, assim, a cara. gente conseguimos subir para a terceira divisão. O ano passado, na segunda divisão foi a mesma história, com o menor plantel da segunda divisão. Conseguimos, no ano passado, ser o quarto time que mais fez gols na Alemanha. Fora, na nossa frente só estava o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o Colônia. E isso com um time com o menor plantel no futebol profissional da Alemanha é quase que impossível. E a gente conseguiu, tivemos muita sorte também o ano passado, tem que falar de sorte também. E conseguimos chegar onde a gente está agora na primeira divisão, de novo com um plantel que podia ser na terceira divisão ainda. 70% dos jogadores que estão hoje na primeira divisão são os mesmos da terceira que ficaram, que ninguém queria. E olha, todo mundo está vivendo um sonho. Vivendo um sonho. E eu vi aqui também que até a imagem do clube melhorou muito, né? Porque eu não sei se o name rights também foi vendido, né? Ou aquele nome que tem lá no estádio é só o nome do estádio mesmo. Porque eu percebi que eu estava olhando naquele vídeo que você me mandou, né? Sobre Bentley Arena. Isso também foi comercializado com esse sucesso também, né? Com certeza. E o clube, isso foi comercializado, a gente conseguiu, nós vendemos, fizemos transferências de jogadores, conseguimos vender muitos jogadores que a gente trouxe, que jogadores nem estavam jogando nos clubes onde eles estavam, jogadores rejeitados. A gente conseguiu vender jogadores na Premier League e muitos outros jogadores dentro da Alemanha, e isso acabou desenvolvendo no clube uma ideia de que o clube é um clube pequeno e vai continuar sendo um clube pequeno. A gente vai procurar jogadores jovens, jogadores que precisam de uma segunda, talvez até uma terceira chance de se desenvolver, jogadores que têm fome de ser profissional, e o nosso objetivo é desenvolver esses jogadores, dar uma possibilidade para eles que eles já perderam ou não tiveram, e tentar desenvolver esses jogadores para que eles possam seguir a partir do nosso clube para outros clubes melhores. Espetáculo, cara. Que história, viu, Danilo? E é o mais bonito de tudo, e que tudo que você passou na tua vida, desde que você contou a história, quem acompanhou desde o início, você também, além de tudo, como um brasileiro, né? A gente fica feliz por você ser um brasileiro, amigo de amigos nossos, também em conjunto. Você faz parte hoje de um patrimônio do clube, de uma história de um clube, né? Porque você e seus amigos aí conseguiram transformar também isso aí, né? Não só os jogadores. Então acho que isso foi muito legal, cara. Parabéns mesmo aí para você. Faltam 2 minutos, infelizmente não vai dar para me responder as pessoas. E eu queria falar outra coisa com você. O futebol alemão tá voltando? Tá voltando. A gente, graças à sociedade aqui na Alemanha, ao país bem desenvolvido, a gente conseguiu ter um controle superior a essa pandemia do coronavírus, e o futebol está voltando, ainda não está certo, está dependendo muito de como vai se desenvolver essa